Olá, candidatos, eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida, versão pré-carnaval, né? Cabelo cacheado, calor aqui de, sei lá, quase sensação térmica de quase 50 graus no Rio de Janeiro. E, né, neste domingo eu faço questão de elaborar esse vídeo, fiz questão de elaborar esse vídeo para falar com você que está ansioso, que está angustiado com a publicação amanhã do espelho de correção da prova do TJ Pará. Esse vídeo aqui é exclusivo para ajudar você a elaborar o seu recurso, você que não tem ideia de como fazer um recurso. Professora Vivian, mas você e sua equipe fazem, né? Vocês fazem recursos? Sim, fazemos recursos. Vai ser um prazer, né, receber a sua prova para avaliar amanhã. A partir das 9 horas da manhã, eu e minha equipe estaremos disponíveis para ler a sua prova sem custo algum e dizer, né, se a partir da nossa experiência existe a possibilidade ou não de interposição de recurso. Eu só faço esse parênteses aqui porque às vezes o candidato, né, não é que ele não saiba fazer o seu próprio recurso. Imagina, se você teve a sua prova discursiva e muitas vezes, né, a nota é altíssima da prova discursiva, a gente recebe provas de candidatos aqui que alcançaram notas excelentes nessa etapa do certame. Se você chega à segunda etapa do concurso e às vezes você tira, né, não são raras as vezes que o candidato consegue uma nota bem alta, é claro que ele sabe redigir. Mas existe uma coisa chamada né, nervosismo, existe a tensão do momento, muita gente, né, fica naquela apreensão mesmo, não consegue elaborar o seu próprio recurso. E por isso que eu e a minha equipe, né, já há alguns anos elaboramos recursos. E eu digo aqui com muita tranquilidade, até porque hoje, né, em tempos de redes sociais, tudo que você fala pode ser comprovado, né? Você vai para grupos, né, de candidatos, de outros concursos, enfim, e você consegue provar, né? Você consegue confirmar o que é dito. Então eu digo aqui com muita tranquilidade que eu e minha equipe somos especialistas em elaboração de recursos para o CESP. Nós elaboramos, né, com muito êxito recursos para os candidatos que fizeram as provas da ABIN, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público da União, e não vai ser diferente dessa vez. A gente vai fazer um trabalho, né, como sempre, de excelência novamente para ajudar quem quer, né, contar com a nossa ajuda aí para elaborar o seu recurso. Então já fica aqui o compromisso da professora Vivian e equipe. Estaremos amanhã, a partir das 9 horas da manhã, recebendo as provas. Se você não tem o meu WhatsApp, anota aí. Você pode enviar a sua prova, né, por WhatsApp para o 21 97 965 9727 ou por e-mail para o preparatorioredacão@hotmail.com. Eu vou deixar aqui no post, né, esses contatos para que você não esqueça, tá? Para que você possa entrar em contato com a gente. Gente, é claro, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o tempo, né, o prazo vai ser bastante fatal, né? A gente tem um prazo aí de aproximadamente, né, um pouquinho mais de 24 horas para a interposição do recurso. Se a banca divulgar às 9 da manhã, nós teremos até terça-feira às 18 horas para fazer o recurso, para entregar o recurso. Então, é claro, esse recurso, eu já vou falar dos princípios, né, que vão reger a elaboração de um bom recurso, mas esse recurso, né, até falando um pouquinho só do trabalho da nossa equipe, a gente vai ler e é claro que a gente não vai ter como fazer para todo mundo, né, porque a gente sabe que a procura já é grande, a gente já tem uma listinha até de interessados. Então o ideal é que você envie sua prova. Se a gente achar que existe essa possibilidade de interposição, que você tente aí fechar com a gente, né, até meio-dia, 1 da tarde no máximo, porque a gente vai fechar as vagas aí cedo e como a gente sempre, né, preza pela qualidade do trabalho, a gente tem um número reduzido de vagas, tá? Bom, fechando essa questão do nosso serviço, né, que é um serviço interessante, importante, graças a Deus, né, felizmente a gente já conseguiu sim majorar a nota de muitos candidatos. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os princípios, mas antes eu vou falar sobre algo muito importante, que são duas dúvidas recorrentes que os candidatos têm acerca da elaboração de recurso. Primeiro, professor, o CESP ele majora a nota? O CESP ele de fato, né, ele aumenta a nota? Sim, o CESP aumenta a nota. O CESP era uma banca que tradicionalmente ele não majorava a nota, então a gente tinha um pouco de receio. Isso até 3 anos atrás a gente podia dizer que o CESP ele era, né, pão duro aí, ele realmente não gostava muito de majorar. Mais de 3 anos para cá, a gente tem visto um movimento muito positivo de revisão das notas. Então, a gente consegue majorar sim. O CESP é uma banca que nos últimos 3 anos, tá, nos deu aí, enfim, eu falo isso com muita transparência, tá, porque vocês podem, inclusive, ir até o site do CESP, ver as notas, né, após fase recursal. O CESP ele tem sido generoso, tá, na revisão das notas.
Então isso nos motiva a fazer o recurso. E aí vem aquela segunda pergunta que vocês sempre fazem, que é a seguinte: professora, a minha nota pode ser reduzida, né? Eu posso perder pontos aí após a avaliação? E eu vou dizer com muita clareza também. Eu acho que eu e a minha equipe já elaboramos mais de 600 recursos para o CESP. E eu posso dizer para vocês que nunca houve, né, qualquer caso de diminuição de nota. Nunca houve diminuição. O que a banca faz é o seguinte: a banca ou ela mantém a nota que ela deu ou, né, ela, enfim, majora. Diminuir não é uma realidade para o CESP, tá? Ah, professora, mas eu ouvi dizer, né, uma pessoa, um outro candidato me disse, desconheço. Para o CESP, nós não temos histórico de diminuição. Em regra, né? É claro que eu já ouvi uma vez falar em uma banca que reduziu a nota de um candidato, uma banca até pouco conhecida, mas geralmente quando existe essa, digamos, né, esse fantasma da diminuição, o próprio edital ele já te dá indícios de que essa revisão ela pode ser, digamos, para baixo. Né? Não é o caso do CESP, eu digo isso com toda tranquilidade, te tranquilizo também. Se essa é a sua preocupação, se essa for a sua preocupação, não se preocupe, tá? Porque o CESP, ele sempre mantém, pelo menos com a minha equipe, nunca aconteceu de o candidato ter a nota reduzida. Ou a nota é mantida ou majorada. Então, por isso que eu incentivo e falo que é bacana você entrar assim. Agora, é claro, gente, olha só, preste atenção. Por isso que é interessante a análise de um profissional. Quando você pegar a sua prova, se você, né, não contratar um serviço de recurso, optar por fazer o seu próprio recurso, você também tem que ser crítico em relação àquilo que você lê e a nota que foi atribuída. Então, não adianta, né? Às vezes o próprio aluno fala assim, professor, aquele item 2.3, eu acho que a banca foi até generosa. E a gente concorda e fala assim, olha, realmente não dá para esticar o cobertor aqui, porque sua nota já foi muito boa. Então, é claro que você não vai interpor recurso se você sabe, né, que você já até, né, ultrapassou, você já foi além, o examinador já foi generoso, já foi bondoso, já te deu uma nota aí além da sua produção, então obviamente você não vai arriscar, né, tentando uma nota maior quando você já sabe que você não fez jus a uma nota melhor. Então, é claro, você tem que ter você tem que saber ser crítico em relação à sua prova para avaliar isso. Geralmente a pontuação ela sobe, né, a pontuação é majorada nos aspectos macroestruturais. O CESP costuma errar muito pouco em aspectos microestruturais. Então tem algumas questões, né, quando você vai ver lá em aspectos microestruturais, ortografia, morfossintaxe, propriedade vocabular, é bem difícil o CESP errar aquela avaliação, porque são erros de gramática, erros de norma. Então, em geral, são erros muito pontuais, a gente fica um pouco sem ter como recorrer. Mas em relação a aspectos macroestruturais, é onde a gente tem aí um campo fértil para fazer a interposição dos nossos recursos, tá? Isso é uma coisa. E como você vai elaborar um bom recurso? A primeira coisa que você tem que ter em mente são os princípios da objetividade e da clareza. Então, no recurso, você não vai ensinar a banca acerca de algo. Você vai mostrar para a banca que você atingiu, né, que você conseguiu alcançar a expectativa dos critérios por meio da sua própria redação. Então, você valida o que você está pedindo com trechos do seu texto. Não vale a pena você, né, tem gente que fala assim, mas o recurso ele tem que ser super extenso, o recurso ele precisa ter página. Não, não é isso. O recurso ele precisa ser objetivo. Você precisa ser claro, então você precisa mostrar para a banca por que você atingiu, né, aqueles critérios, que você alcançou a expectativa da banca, né, de forma clara, recorrendo à sua redação e, né, mostrando lá para o examinador quais foram os trechos da sua redação que validam o que você defende, e você precisa ser objetivo. Então você não vai trazer aspectos teóricos, né? Você traz muito pouco se você optar por isso. Mas o interessante é você chamar atenção para a banca, né, em relação ao que você produziu. Então, objetividade. Então não é para escrever, professora, mas eu acho que um bom recurso é aquele que vai produzir que vai ter 5 laudas, então eu quero escrever pra caramba porque eu quero realmente defender meu ponto de vista. Gente, não é isso. Vocês têm que imaginar que o examinador tem centenas de recursos, né, para ler. Então, quanto mais objetivo você for na sua fundamentação e, né, claro, subsidiar a sua argumentação com elementos do seu texto, né, você tem mais possibilidades aí de alcançar, de ter êxito na avaliação do seu recurso, tá? E uma outra coisa interessante, né, coisas pequenas, mas que preocupam vocês. Forma de endereçamento. Forma de endereçamento é bem simples.
Então você vai começar o seu recurso dizendo: prezado examinador, né, prezada banca examinadora, e aí você faz aquele endereçamento inicial, pedindo então a revisão da nota, e aí você parte para a fundamentação, de forma bastante objetiva, de forma bastante clara. Gente, eu não estou dizendo aqui que você vai escrever um parágrafo, mas eu estou dizendo que você tem que manter o equilíbrio, né? Você tem que, obviamente, fundamentar bem, mas você não vai escrever laudas, enfim, né? Algumas bancas até restringem a quantidade de caracteres, então você tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa super importante que você tem que ter em mente, que é o seguinte: você não pede ponto para banca, tá? Às vezes o candidato fala assim: ai, professora, mas eu tô precisando de 1,5, então eu vou pedir, né, no final eu vou dizer que eu quero ganhar 1,5. Gente, não faça isso, eu vou te dizer por que você não deve fazer isso. A gente teve um caso de uma candidata, claro que eu não posso dizer o nome, principalmente porque foram recursos para a BIM, que a gente leu aqui, nossa equipe interna, quando a gente leu, a gente julgava aí que a candidata não fosse conseguir mais do que uns, 2 pontos, 2,5 pontos. E surpreendentemente, né, e aí a gente não pede os pontos, a gente só pede a majoração, surpreendentemente ela alcançou 7 pontos, tá? Foi pra gente de inteligência da BIM. Se nós tivéssemos pedido aí apenas os 2 pontos, os 2,5 pontos, ela perderia 5 pontos. Então não é elegante, inclusive, pedir pontos específicos para a banca. Então, né, atenha-se aí, é claro, a pedir a majoração. Não a mera revisão da nota, obviamente, mas você quer pedir a revisão, né, com o objetivo, então, de majoração. Bom, eu queria falar esses aspectos aqui porque eu acho que são super interessantes. Eu vou deixar o contato aqui da nossa equipe. Não fiquem angustiados. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos receber sua prova via WhatsApp, via e-mail. Vamos avaliar sem custo algum. Se houver a possibilidade, se você quiser contratar o nosso serviço de recurso, estaremos à disposição. Será com muita felicidade que a nossa equipe vai ajudá-lo, né? Ajudá-la a batalhar aí por uma nota melhor, ok? Então, se você está assistindo esse vídeo, já está com a sua prova, envia pra gente aqui por meio de WhatsApp ou por e-mail. Nós vamos avaliar. As vagas, obviamente, são limitadas, mas a gente vai fazer aí o melhor trabalho possível para que você possa aí, então, né, ter grandes chances de majorar sua nota, ok? Dúvidas também vocês podem postar aqui, né? Domingo, hoje, eu já vou estar respondendo as dúvidas aqui de vocês. E vamos aí com fé rumo à nomeação. Até mais!